Fala fiel, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Timão. Vitinho, confirmado lesão no joelho, desfalcará aí o Corinthians por tempo indeterminado. O jogador passará por artroscopia no joelho nesta segunda-feira. Além disso, com o término da rodada, a equipe do Corinthians terminou na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião aí de vocês nos comentários. E vamos aí com o vídeo e essas últimas notícias. Vamos começar falando pelo time masculino, que venceu o Mirassol por 3-0, um jogo inacreditável, porque o Mirassol fez um bom jogo, mas pecou muito em finalização. Mas perdeu o Vitinho. O Corinthians é assim, né? Nunca tem uma notícia boa isolada, sempre vem com alguma ruim junto, né, meu amigo? E o Vitinho tem... A previsão dele é não jogar mais esse ano, talvez, né? Exatamente, Joana. O Corinthians, depois de 7 meses, vence em casa, quase 7 jogos, perdão. E aí, 5 meses, tá certo. Além dos jogos, ele vence... Perdão, eu tô me ouvindo aqui, aí fica essa complicação. Mas é isso. Depois de 7 jogos, o Corinthians vence em casa graças ao Yuri Alberto, participação dele no pênalti, fez o segundo gol e ainda deu passe para o terceiro, primeiro do André Luiz, né, jogador aqui da base. Agora o Corinthians descansa, começa uma semana de preparação sem 4 jogadores, Félix Torres, Romero, Memphis Depay tá fora, vai para a Holanda, joga domingo contra a Finlândia e aí pode voltar a tempo de na quarta-feira jogar o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Ele já reclamou muito desse tempo pequeno para recuperação e viagem, mas o Corinthians agora precisa mais do que nunca, como você disse, o Vitinho, que deu sua primeira assistência depois de 10 jogos pelo Corinthians. É realmente uma notícia boa, mas uma notícia ruim também, porque sofreu uma lesão no menisco, fez artroscopia hoje e deve ficar fora de 4 a 8 meses, o que significa perder quase a temporada inteira, mas também tem boa notícia. Afinal de contas, depois do jogo, na entrevista, Lucas Silvestre, que está substituindo o Dorival, falou sobre o Garro. Afinal de contas, o Garro começa a transição nessa segunda-feira aqui para o campo e deve até o final da semana estar com o elenco todo. Bom, enquanto o Corinthians masculino fica se preparando para o jogo contra o Santos dia 15, tem Corinthians feminino, como você bem disse, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Uma goleada que não dá nem tempo de mostrar todos os gols aqui no Taon, né? 11-0 diante do Always Ready. Goleada histórica contra o time mais fraco da chave, ele tinha perdido por 7-0 no primeiro jogo, perde de 11 com um time reserva. O Corinthians começa com um time reserva, abre 4-0, as bolivianas nem chegam na área do Corinthians e aí o Lucas Piscinato vai colocando as titulares e aí no segundo tempo o Corinthians abre a porteira 7-0, Johnson desencanta, quebra o jejum de 5 meses sem fazer gol, Gabi Zanotti aproveita para se igualar com o Vica Albuquerque na artilharia e o Corinthians agora na quarta-feira enfrenta a Independente Santa Fé para saber quem é o líder do grupo e quem tem vantagem nas quartas de final. É isso, Joana. Pelo menos do Corinthians feminino, só notícia boa. Pois é, pelo menos isso, né? Muito obrigada, meu amigo, pelas informações do Corinthians, lidando com mais uma grave lesão no setor ofensivo. O Vitinho aí que não joga mais esse ano e vai perder boa parte da temporada do ano que vem também. Vamos falar... A sensação do campeonato... Discussão de arbitragem, mostramos o lance um pouco antes. O placar corresponde ao que você viu em campo, Vessone? De jeito nenhum. Foi o jogo sem goleiro. Exatamente isso. Se tivesse 2 cones, um em cada gol, teria acontecido a mesma coisa. Por quê? O Mirassol não chutou nenhuma bola no gol e o Corinthians chutou 3 e as 3 entraram. Basicamente o jogo é isso. Mas, de maneira geral, é um dos placares mais mentirosos que eu já vi, assim, do Corinthians nos últimos tempos. Não existe o Corinthians golear o Mirassol, jogar o que ele jogou e, sobretudo, o Mirassol jogar o que ele jogou. Para quem não está entendendo o que o Mirassol está fazendo no campeonato, para quem não está entendendo a campanha, por favor, eu peço para vocês acompanharem um jogo do Mirassol, como é bem distribuído em campo, como joga a bola, como pressiona o adversário, tira da zona de conforto o tempo inteiro, como tem organização, como tem perde e pressiona, como se impõe fisicamente. Cara, é até bom. Como é bem treinado o time do Mirassol. Assim. Rafael Guanais, ótimo técnico, campeão paranaense pelo Atlético com sub-23, depois assumiu o Operário, quase subiu no ano passado. Pelo Operário, né? E foi uma aposta porque o Mozart decidiu ir para o Curitiba
e aí o Mirassol bancou. Ele. E assim, jogadores como o Carlos Eduardo, que recentemente, um tempo atrás, o Palmeiras comprou muito bem. Tem um zagueiro também que estava aí rodando pelo interior, Jeffen, se eu não me engano, muito bom zagueiro, saindo lá de trás. Enfim, o Mirassol, para mim, está muito explicado agora. A campanha é muito bem organizado, muito bem treinado. Coube ao Corinthians um papel de coadjuvante no jogo, quase não teve a posse de bola. O jogo termina com 70% quase de posse de bola contra 30% do Corinthians. Só que o Corinthians foi muito efetivo. Foram 3 chances de gol e 3 gols. É bem raro isso também acontecer com o próprio Corinthians. E você percebe, ó, esse terceiro gol sai, o Yuri tenta fazer a tabela, ele erra e a perna do jogador do Mirassol completa a tabela. E no primeiro gol, o pênalti acontece porque a bola bate nas costas do Yuri, vai para o lado, o Guinegão erra o domínio, vira um passe para o Bidu fazer o cruzamento. Então, assim, é surreal o jeito que saíram, inclusive, os gols, mas a efetividade do Corinthians, a qualidade de conseguir pôr a bola para dentro, isso também é inegável. Aí, ó, tá isso. Acontece, as bolas batem nas costas do Yuri, vai lá, o Guinegão domina errado, olha lá, ó, bateu nas costas, ó, o Guinegão domina errado, vira o passe pro Bidu, e aí a bola é bem colocada, o pênalti é claro, o Reinaldo puxa o braço do Yuri, tanto que o Reinaldo nem reclama. Reinaldo que reclama de tudo, enfim, é daqueles jogadores que qualquer lance ele faz um escarcéu e ele fica quieto, ele sabe o que ele fez, ele nem reclama, pênalti é claro, e aí o Maicon bate. Isso vale a discussão também, porque a torcida até pediu pro Yuri, olha lá, ó, ele puxa, a torcida pediu pro Yuri bater, só que o Yuri vai saindo de fininho, e aí de acordo com a comissão técnica, o Maicon estava combinado já no pré-jogo, de que se tivesse algum pênalti, quem bateria era o Maicon e não bateria o Yuri por conta do que ele fez contra o Flamengo. Acho até que no próximo jogo o Yuri vai voltar a bater. Mas realmente, assim, quem vê o 3-0 não tem a mínima noção do que aconteceu no jogo, mas o fato de não ter tido goleiro dos dois lados, 3 bolas, 3 gols, e o outro não consegue chutar, apesar do domínio, das chances claras, um monte de bola raspou trave, o Mirassol chegou lá, olha isso. Isso é um gol, gente. Isso, com a qualidade que o Reinaldo tem para bater na bola, olha lá, ó, é só alguém colocar a bola para dentro. E aí a bola raspa. Teve uma falta batida que a bola também raspou a trave. É meio inexplicável, mas o Corinthians era muito necessário essa vitória por 3-0. Não a vitória por 3, mas a vitória em si, 3 pontos, porque realmente a situação na tabela ia ficar muito complicada. O Corinthians volta a vencer, não ganhava 7 jogos no Brasileiro, né? Ganhou na Copa do Brasil, mas no Brasileiro não. E pra mim, sinceramente, jogou mais nas 7 jogos que não ganhou do que jogou ontem. Futebol tem dessas, né? Pra gente seguir no assunto Corinthians, mais rapidinho, vocês concordam que foi pênalti? Porque aqui no nosso ponto, que é corintiano, falou pra mim, não foi nada. E o Yuri alcance a bola. Sutilmente, mas impede. Eu achei pênalti. Ainda mais depois daquele pênalti marcado contra o Corinthians. Por isso a provocação. Então, mas não é óbvio, né? Sim, tá. Aí agora é o que a gente fala do justiceiro, padrão. Agora, por que o goleiro, quando a bola vem na pequena área, a 1 metro dele, ele não sai? Não ataca a bola, Não né? ataca a bola, como o Everton no gol do São Paulo e agora como o Walter O Rafael não atacou no terceiro gol do Palmeiras também, né? Você entende? Sim, Pô, cara, a bola tá passando... sei lá, 2 metros, né? Olha aí, 2 metros. Não dá pra você ficar que nem uma samambaia travado em cima da linha, pô. Tenta cortar o lance. Dava pra cortar mesmo, tem razão. Bom, é um ano difícil em vários sentidos para o Corinthians, mas que se a gente olhar a tabela, 8 pontos acima do Z4, jogos como esse vão dando a construção, olhando o desempenho dos times de baixo mais ainda, né? De que não vai cair. E fica o quê para uma Copa do Brasil que só vem depois do Brasileirão, hein? O Corinthians tem que melhorar. Primeiro, pra mim, tem que melhorar a sua posição, né? Eu acho uma posição muito ruim. Não vai dar pra brigar contra os 3 primeiros? Tá tudo bem, eu vou compreender. Ok. Até o 5º lugar ali, o Botafogo, também eu vou tentar entender. Mas de resto, ficar atrás, por exemplo, agora tá atrás de Vasco, pra mim, é inexplicável. Tá atrás do Red Bull. Sinceramente, pra mim também... Gastar o dinheiro que o Corinthians gasta, para mim também tá errado, não dá para ficar
atrás, ó, tá atrás do Mirassol, do Fluminense, São Paulo, Bragantino, Ceará, Vasco. Gente, não dá pro Corinthians gastar o que ele gasta atrás de vários deles. Não tô pedindo para ficar na frente do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, do Botafogo, até do Fluminense, que eu acho que tem um investimento, tem um bom dinheiro no caso do Copa do Mundo de Clubes e tal. Mas do restante, a flanelinha para ele. Sinceramente, não dá para ficar atrás não, assim. Teria que estar no mínimo brigando um pouco mais lá em cima. Não pode flanelinha porque o Memphis até perdeu o voo, não é isso, Vessone? Para a seleção da Holanda. Então, mas o cálculo que você faz é a grana? É, o que investe, né? Pelo que ele investe, deveria ter um time melhor, com mais possibilidade de estar numa posição melhor. Pela folha salarial, sim, o Corinthians tinha que brigar lá em cima mesmo, com Corinthians, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, né? Não, com esses três, eu acho que, sobretudo, Palmeiras e Flamengo, no pontos corridos, não tem como. Eu tô dando uma olhada. Você contratou 2 jogadores no ano, não gastou R$1. Você não contratou porque você está punido. Agora, a folha salarial... Mesmo se não tivesse punido, também não ia... A folha salarial do Corinthians é pequena? Não é pequena. Claro que não é pequena. Isso. O que eu acho que, projetando aí a Copa do Brasil, o que vai acontecer, eu imagino a partir de agora, é o Cruzeiro também começar a cuidar disso com mais atenção, porque a briga pelo título do Cruzeiro está escapando. E a diferença dele para o quarto é uma diferença considerável. Então fica o Cruzeiro, o Cruzeiro vai tentar o título brasileiro, Eu imagino que aos poucos o Cruzeiro também comece a trabalhar essa dupla frente. O Fluminense vem numa ascensão interessante, né? Que também está na outra semifinal com o Vasco. O Vasco é aquela coisa, acho que em casa ele consegue as coisas, fora de casa tem muita dificuldade. Mas é uma situação que só vai ser resolvida depois que terminar o Brasileirão de pontos corridos. Até lá tem muito jogo, né? E acho que o Corinthians, a volta aí da data FIFA, a gente estava falando do Memphis, porque o Memphis vai voltar depois da data FIFA. Interessante ele ter ficado no banco, né? Porque era, vai voltar, vai jogar, não vai sair o Guinegão, não vai sair o Bidon, ele vai até ele conseguir jogar. E agora ele vai jogar pela seleção holandesa, vamos ver quais as condições, quando e como ele volta. E só para ilustrar o que o Arnaldo falou, o lance do passaporte, ele teve furtado ou roubado o passaporte dele. Não está claro se foi no domingo, se foi no sábado, se pode ter sido na sexta, enfim, tem uma parte burocrática sempre para você tirar outro passaporte, e o passaporte dele foi roubado, ele não conseguiu se apresentar como os demais jogadores da Holanda. O Koeman, agora o treinador, lamentou, mas disse, o problema é força maior, ele não tem muito como controlar isso e tal. Vai chegar atrasado, mas se apresentou. Eu não acho que joga na Vila, depois de toda aquela polêmica contra o Atlético Paranaense, eu acho que vão dar uma segurada nele. O Hugo Souza também tomou o terceiro, me parece ter forçado o terceiro, estaria do outro lado do mundo, também não chegaria na Vila Belmiro. E vai ter, a gente vai falar depois durante a semana, mas terá a estreia de Felipe Longo, menino da base, nunca jogou, jogará na Vila Belmiro. No bloco anterior vocês trouxeram a informação de que nenhum jogador do Flamengo foi convocado, e outros clubes sim, porque essa data FIFA ela é meio esvaziada mesmo, né? Só que o Corinthians teria esse prejuízo. Então, para o Hugo é uma grande chance, porque de repente o Ederson está fora. Claro. Né? Ele vai jogar o segundo jogo. Isso já tinha sido combinado, né? Já está avisado que ele vai jogar o segundo jogo, inclusive como titular pela primeira vez. A tendência é o Bento jogar o primeiro, quer dizer, para ele é um outro aspecto que também, às vezes, o técnico chama jogadores que são dúvidas, se vão para a Copa ou não. E não precisa chamar o Arrascaeta, ele vai para a Copa, né? Pode ser isso. E o Corinthians, 12ª colocação com 33 pontos, porque somou 3 pontos fundamentais diante do Mirassol no sábado, jogando na Neoquímica Arena. Quebrou um jejum em casa, né, Samir, voltando a vencer. E o Yuri Alberto tentando se redimir. Depois da cavadinha, fez um gol, deu uma assistência. E esse Coringão aí, se não jogou tão bem assim, mas pelo menos foi bem eficiente. Aliás, deu uma sofrida, né, mas foi bastante eficiente. Boa tarde, Luísa, PVC, Lucas, quem nos acompanha no de primeira. O Corinthians foi muito eficiente, porque o Mirassol também, se a gente for pegar os números da partida, os 3 chutes a gol foram os 3 chutes que o Corinthians deu e acabou entrando, né? O Mirassol não acertou um chute a gol, o Hugo também não fez uma grande partida, ou melhor, não foi acionado, né, durante o jogo, né, não fez grandes defesas, aliás, nenhuma, praticamente,
e o Corinthians consegue uma boa vitória por 3-0. O Corinthians vinha já com um desempenho bom, né, Luiz? O Corinthians jogou o primeiro tempo contra o Flamengo, foi muito bem. Acredito que até por erro de arbitragem ali foi prejudicado naquele lateral e sofreu a derrota. Contra o Inter também jogou melhor, né, do que o Inter e acabou com aquele pênalti polêmico também, até o impedimento, né, o gol do Hugo ali acabou não vencendo a partida. E contra o Mirassol, o Corinthians fez o estilo fora de casa, dentro de casa, né? A maneira que o Corinthians muitas vezes joga fora de casa, jogou dentro de casa, marcou, respeitou o Mirassol. O Mirassol até subiu as linhas, né, em alguns momentos, inclusive no início do jogo. O Corinthians se defendeu bem e foi bastante efetivo aí nos contra-ataques e acabou vencendo o jogo por 3-0. Eu discordo muito da tese, né, inclusive de torcedores corintianos, que dizem que o Corinthians jogou mal, né? Jogou mal, mas ganhou, né? Jogou bem contra o Flamengo e perdeu, jogou bem contra o Inter e empatou. Eu não achei que o Corinthians jogou mal, achei que o Corinthians acertou na estratégia contra o Mirassol e saiu com os 3 pontos, né? Com gols aí do Yuri Alberto, do Michael e no final do menino André, que entrou no segundo tempo, Luísa. Samir, olhando o lado bom, né, a notícia positiva, como é que o Corinthians trabalhou a cabeça do Yuri Alberto, né, porque ele acabou ficando bem marcado por conta da cavadinha. Tudo bem que naquele mesmo jogo ele chegou a fazer um gol, mas ainda assim, né, pegou de forma muito negativa para ele. Como é que o Corinthians trabalhou o Yuri Alberto para esse jogo? E aí, o lado ruim, perdeu mais um jogador, né, o Vitinho vai passar por uma artroscopia, mais um desfalque aí para o Dorival. No caso do Yuri Alberto, o Dorival, a comissão técnica, procurou o equilíbrio, né, na cobrança, porque o Corinthians dominou aquele jogo contra o Flamengo, né, o que ele fez, enfim, não foi algo tão simples assim para ficar passando a mão na cabeça também, né, deu uma cavada e o Corinthians acabou perdendo aquela partida no final. Tudo bem que ele se recupera e ainda faz o gol, só que o Yuri tem um problema, né, a gente sabe que a questão, né, do Yuri, se ele não tiver confiante, ele não joga. E quando você cobra forte também, ele sente muito. A gente viu no caso do Mano, né, que não foi só uma cobrança, houve ali aquela questão, né, de ter sido chamado de burro publicamente, foi uma coisa mais forte. E o Yuri sempre falou isso, que precisou de psicólogo, né, que foi muito difícil superar isso. O Yuri, ele tem essa questão aí que o departamento ali do profissional do Corinthians entende que você tem que ir devagar com ele, porque ele sente. Então o Dorival procurou um equilíbrio, conversou com ele, houve uma cobrança assim mais leve. Por outro lado, também não foi permitido que ele batesse o pênalti, né? Até tem uma imagem aí que tá polemizando que ele fica de longe, né? Ele não vai comemorar o gol, né, com os companheiros, enfim. E na entrevista acho que ele deixa bem claro que quer voltar a ser o batedor número 1. Mas eu acho que o castigo dele, né, não é legal usar essa frase, né, mas colocar entre aspas, o castigo dele foi não bater o pênalti. Mas o Corinthians procurou um equilíbrio, né, para não prejudicar mais o Yuri Alberto, né, porque nessa questão sentimental ele sente um pouco mais que os demais jogadores. Mas houve aí essa punição, entre aspas, né, dele não poder bater o pênalti, e o Michael realmente bate muito bem pênalti, né? Havia até falado aqui no de primeira na semana passada. Em relação ao Vitinho, sofreu, né, uma lesão no menisco medial do joelho direito, passando por artroscopia nesta segunda-feira e corre o risco, né, de não jogar mais a temporada 2025. Normalmente, podemos falar aí de um mês e meio de recuperação. Se chegar a 2 meses, capaz que o Vitinho não esteja mais à disposição do técnico Dorival Júnior, mas ainda nada confirmado em relação à previsão de recuperação, Luísa. E vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa vitória do Corinthians em cima do Mirassol pelo placar de 3-0. Abre aspas, Corinthians é inferior ao Mirassol, mas mostra eficiência para voltar a vencer no Brasileiro. Timão encerra jejum de 5 meses sem vencer jogando em casa pelo Brasileirão, em que teve menos volume de jogo do que o adversário. Se teve jogos em que o Corinthians jogou bem, mas não venceu, é verdade também que a vitória por 3-0 sobre o Mirassol neste sábado pela 27ª rodada do Brasileirão ocorreu em uma partida em que o time teve desempenho inferior ao adversário. A eficiência acabou sendo o elemento-chave para o triunfo em uma partida na qual o placar engana. Quem não assistiu o duelo pode até pensar diferente, mas o Mirassol se apresentou melhor em quase tudo. Maior posse de bola, mais passes, dobro de finalizações e volume de jogo. Não conseguiu converter a superioridade em gols, e o Corinthians fez isso. Quando o Timão estava sob pressão no início da partida,
O pênalti em Yuri Alberto batido por Maicon abriu o placar aos 17 minutos e deu tranquilidade para a equipe. Já no segundo tempo, o Mirassol continuou criando e pressionando, mas novamente o Corinthians se mostrou muito mais certeiro e fez mais dois gols no segundo tempo. Para uma equipe que não vencia havia 3 partidas, vinda de 2 derrotas e um empate, e amargava um incômodo jejum de 7 partidas em quase 5 meses sem vencer na Neoquímica Arena, o resultado obtido é o que mais importa. Com a vitória, o Corinthians subiu 3 posições, dormindo na 10ª colocação e chegou a 8 pontos de distância da zona do rebaixamento. Entretanto, a performance bem abaixo, inclusive das partidas em que não venceu, demonstra que há muito que ser trabalhado pela comissão técnica de Dorival nessa pausa da data FIFA. Lembrando, o próximo compromisso do Corinthians será contra o Santos no dia 15, às 21h30, lá na Vila Belmiro. Enfim, o que vale são os 3 pontos, era uma vitória importante para o Corinthians, o time conseguiu somar esses 3 pontos, se afasta ali daquela zona do descenso e quem sabe pode almejar uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão. Só que para isso precisa pelo menos engatar uma sequência de 3, 4 vitórias consecutivas, que aí com certeza dá um pulo bem grande na tabela, para não ficar dependendo tudo do final do ano nos 2 jogos da Copa do Brasil, das semifinais, e ir para a decisão da Copa do Brasil. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!